O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa. Porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego. Isso é Paulo falando, o texto está aqui para você ler. Você pode ler, está na sua Bíblia, você só deixa se enganar se você quiser. Qual o interesse meu? Jogar você no inferno? Meu interesse é levar você para a perdição? Se for esse interesse, então saiba que é o interesse também da Escritura, porque é assim que está escrito, e não tem como mudar isso. Estevão, do templo, quando ele disse, olha, incircuncisos de coração, Salomão intentou construir uma casa para Deus, no entanto, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foi a minha mão que fez todas estas coisas? Estevão foi apedrejado naquele mesmo momento que ele estava dentro do templo. Não se pode falar contra o templo. Por quê? Porque o templo é que faz com que as pessoas se congreguem. Mas não se congregue na presença do Criador, se congregue na presença do pastor. E esse pastor agora tem poder. Poder porque reúne um grupo, poder porque tem a fala. Porque tem conhecimento da Bíblia, para poder usar a Bíblia para poder falar o que o povo quer ouvir. E o que o povo quer ouvir é que o povo quer dias melhores amanhã. Mas não ouve o Salvador, porque o Salvador disse, não cuideis vós. Está preocupado com o dia de amanhã. O texto está aí para você ler. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta-nos a cada dia o seu próprio mal. O amanhã certamente trará o mal do amanhã. Então, se você tem hoje com o que comer e com o que beber, contentai-vos. Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. É diferente do que nos ensinaram. Nos ensinaram que você tem que dar para Deus para receber. Mas você vai dar o quê se você for em busca dele precisando dele? Mas agora você não percebeu, você já está servindo a ele. Mas não é o Criador, porque o Criador, segundo Paulo, o texto está aí, não é servido por mãos humanas. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa. Agora, amada, eu preciso desse Deus, porque Ele me fez, eu tenho que estar com Ele. Sem Ele tá ruim no mundo. Eu vou aonde buscar esse Deus? Nenhum lugar. Paulo continua escrevendo. E ele fala aos atenienses, o que serve também para nós como uma dica. Por isso mesmo, para que ninguém venha te tragar como lobo, pegar tua lã, comer tua gordura, por isso espremer seus ossos e ainda vender o caldo para os políticos. Ele mesmo, de uma só carne. Tá aí o texto para você ler. De uma só carne. Você pega a sua Bíblia e lê nela. Fez todos os homens da terra e os espalhou para os locais mais longínquos. Para quê? Para que cada um, ao buscar ao Criador, e aí eu coloco por mim, não tem que ir lá no templo em Jerusalém, feito por Herodes. Sim. Mas que, aí está na Escritura, mas que o encontre ao alcance das suas mãos, ou seja, dentro de si. Não sabeis vós que vós sois pedras preciosas, que são edificadas para a morada do Salvador? Vós sois essa pedra preciosa. A morada do Criador somos nós. E aí alguns até assumem e dizem, verdadeiramente a igreja somos nós. Verdadeiramente. Olha, verdadeiramente eu tenho aqui
este celular que não é falso, ele é verdadeiro. E para que eu quero falso? Eu quero é o verdadeiro. Sim. Então, da mesma forma também, se verdadeiramente o templo somos nós, e você sabe disso, tem que viver isso. Porque é para isso que ele morreu. Para fazer de você o templo. Mas, Rubens, minha cabeça tá ficando maluca com esse vídeo, eu vou ter que tirar esse vídeo, eu não vou ver mais. Eu não posso mais ver esse vídeo, que eu vou ficar louco. Não, meu amado. Você não vai ficar louco porque toda a fonte de conhecimento que você precisa está verdadeiramente na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Vai para a Bíblia Sagrada e lê ela. Porque você lendo a Bíblia Sagrada, você vai ter a palavra de Deus. E lá você vai conhecer verdadeiramente o que é o Salvador. Nosso Salvador. Você vai ver, por exemplo, aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, deste fluirão rios de água viva. Não é verdade, amado? Então é nesse que você tem que crer. Creia no Salvador de acordo com o que está escrito. Como está escrito? O Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Aquele templo da época dele, amada, se fosse casa do pai dele, era ele que comandaria ou não? Será que, por exemplo, Edir Macedo, quando morrer, será que quem vai comandar o templo dele é o inimigo, é Herodes? Será que é o adversário? Então, se aquele templo da época de Jesus era do pai de Jesus, quem deveria estar tomando conta era ele ou não? Quem estava tomando conta? Eram os líderes religiosos que mataram ele, que expulsaram ele de lá, que bateram nele, que cuspiram na cara dele. Mas isso você não sabe, porque você não consegue ver isso na Escritura. Você só ouve o que o homem te fala. Mas essas coisas o homem não te fala. Nós estamos aqui para te falar o que o homem não te fala, que é repetir o que está escrito. Então você lendo, você vai ver o que está escrito. Mas eu quero voltar ainda ao templo antigo, amada. Sim. Porque a origem de tudo isso é no templo de Salomão. O templo de Salomão não foi construído para adoração a Deus. O templo de Salomão foi construído para a maçonaria. A maçonaria é quem comanda o mundo já há muito tempo. O templo de Salomão era um templo maçom. É por isso que a maçonaria até hoje reverencia Salomão e seu templo. Lá dentro do templo tinha uma câmara secreta que se fazia o terceiro rito da maçonaria. Lá estavam eles chegando ramo ao nariz, igualzinho hoje se faz. Ah, Rubens, você está dizendo que os templos hoje são... Claro, você vê a coluna de Joaquim e Boaz no templo do Universal, o panteão dos deuses, que é aquele triângulo em cima. Isso tem na Batista também, tem várias outras. Isso é coisa da maçonaria. Ah, isso é um choque, eu não quero ver mais esse vídeo. Então não veja e volte para os seios do outro homem que vai te conduzir para a eternidade. Continue seguindo o homem. Mestre, eu acredito que é o Messias. Como posso servi-lo? O Filho do Homem vem para servir, não para ser servido. Mas, ô Rubens, eu gosto de estar na presença de Deus, eu gosto de fazer as coisas para Deus, eu me sinto bem servindo a Deus, e eu digo, isso não tem na Escritura. O Criador não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, de uma casa, ou de dinheiro para a obra dele. Isso é criação humana. Ou de atitudes nossas, humanas, né? Para ele se mover. Ou até mesmo atitudes litúrgicas, de cantar para ele, de chorar para ele, de fazer louvores para ele. Ele nunca nos pediu tais coisas. Não tem na Escritura. Quando você vê, por exemplo, o Salvador invadindo aquele templo em Jerusalém e expulsando de lá os cambistas, as pessoas pensam, é porque estavam fazendo coisas que não se devem na casa de Deus. E que ali é um local sagrado e não pode fazer aquilo. E eu pergunto, se ali é um local sagrado, por que não o próprio Jesus estava lá comandando? Já que ele é o mais santo que já existiu. Se o santo se junta com o santo. Como estava o templo sendo a casa de Deus na mão de pessoas malfeitores que mataram Jesus? Porque não é casa de Deus. Não façais da casa do meu pai casa de comércio, não façais da família do meu pai o povo de comércio. E você está sendo feito de comércio até hoje, meu amado. Era isso que o Salvador foi ali para poder brigar, não é porque era no templo, não. O templo, ele disse assim, ó, restarão pedras sobre pedras nesse lugar que ficarão de pé?
Não, ele disse não restará nisso pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas.